Olá, muito bem-vindo de volta ao curso de PHP orientado a objetos. Na aula passada nós começamos a criar class controller e criamos também aqui esse get controller. Esse get controller eu vou voltar ele como private e agora aqui embaixo daí sim eu vou criar um método público. Eu estava pensando aqui e dei uma olhada e vi que esse private controller não tem necessidade de ter sido criado. Por quê? Pelo seguinte, eu vou colocar aqui controller igual a this vai ser get controller. Eu pensei em colocar aqui this controller assim, mas como ele vai servir somente dentro desse método, eu vou usar ele, não tem necessidade de eu criar esse this controller, vai ser somente controller. E o nome do método vai ser controller. Controller igual get controller, aqui em cima eu posso tirar esse controller, esse atributo controller. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um for each o que? Eu não criei aqui esse folders controller, eu vou ter que dar um for each nele, vou ter que percorrer esse site e esse admin, achando o nome desse controller que eu coloquei aqui em cima. Esse controller está retornando isso daqui, está retornando, por exemplo, produto controller, detalhes controller. Ele vai verificar dentro dessa pasta site e dentro da pasta admin se existe essas classes. Eu vou colocar um for each, vai ser... Você se lembra como faz para chamar uma constante dentro aqui da classe? Faz o seguinte, você coloca um self, dois pontos, vai ser folders controller. Eu vou colocar as folder controller. Simples assim. Agora ele vai chamar o site, vai chamar o admin. Só vou colocar aqui um return, vai ser folder controller. E agora no meu bootstrap eu vou colocar somente controller. Olha o que vai acontecer, eu vou vir aqui, eu vou atualizar, apareceu site, tá vendo? Mas agora, se eu quiser, deixa eu fechar isso daqui, ó, o index, voltar aqui no controller, ele está retornando somente o site, está retornando somente aqui, ó, somente esse primeiro aqui, somente esse site. Agora, como que eu faço para retornar todos? Como que eu faço para listar todos? Eu só vou dar um echo aqui, folder controller, eu vou atualizar, apareceu aqui, ó, site admin, tudo junto, tá vendo? Site e admin. Se eu colocar somente um return, ele vai retornar somente o primeiro que ele vai encontrar. O primeiro que ele vai encontrar vai ser esse daqui, ó, vai ser o site. Isso é bom vocês já entenderam como que funciona. Se eu der um echo, você já viu, até eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar br para pular uma linha. Você vai ver que vai pular e vai mostrar aqui, ó, site e vai mostrar o admin. Certinho. Agora, eu estou vendo que está retornando já o site e o admin, eu vou fazer uma pergunta aqui dentro desse for each. Eu vou colocar if class exists, aqui ó, if class exists, eu vou colocar self, vai ser dois pontos, namespace controller, eu vou colocar ponto, folder controller, ponto, barra, essa barra ao contrário, ponto controller. Nossa, mas o que é isso daí? O que significa tudo isso? Significa o seguinte, esse self-controller, estou verificando aqui, ó, if class exists, eu estou pegando aqui o control, o namespace do controller, tá aqui, ó, app controllers, porque todos os controllers, eles vão ter esse namespace, essa parte do namespace, app controllers. A outra parte do namespace vai ser aqui o folder controller, um desses dois aqui, vai ser app controllers, site, app controllers admin. Por quê? Porque os controllers vão estar dentro da pasta site e dentro da pasta admin. Então já está aqui o caminho completo já sendo criado, app controllers e aqui o site, app controllers e o admin, que está sendo criado aqui, ó. If class exists, self, que é o namespace controller, que é o app controllers, folder controller, que no caso aqui é admin ou site, um desses dois. E agora aqui eu estou colocando duas barras ao contrário também e controller. Mas por que eu coloco dessa maneira? Por que eu tenho que colocar barra ao contrário, barra ao contrário, barra ao contrário? E aqui eu também tenho que colocar essa barra ao contrário. Pelo seguinte, quando estamos verificando se uma classe existe e estamos trabalhando com namespace, eu tenho que trabalhar dessa maneira. Da mesma maneira que eu venho aqui e chamo, por exemplo, app controllers controller. Mas por que aqui eu coloco uma barra só? Opa, aqui. Porque aqui eu coloco uma barra só e aqui eu coloco duas barras. Pelo seguinte, aqui eu coloco duas barras, porque se eu deixasse uma, vai parecer como se eu estivesse escapando essas aspas simples aqui, tá vendo? Mas no caso eu quero escapar somente a barra, somente essa barra aqui. Essa barra aqui
tá escapando essa outra barra aqui. É como se fosse uma barra só. Eu coloco duas barras, mas é como se fosse uma barra só. Porque se eu deixar somente uma, olha o que acontece. É como se eu estivesse escapando essa aspa simples aqui. Deixa eu só voltar aqui. Então, se existir a class, que eu estou verificando, eu vou colocar return, vai ser, eu vou copiar tudo isso daqui, return. E lembrando que, como eu falei para você no começo dessa aula, quando eu coloco um return aqui dentro do for each, ele vai retornar somente o primeiro registro que ele encontrar. Por exemplo, se eu tiver aqui tentando achar, só voltar aqui no meu navegador, se eu tiver tentando achar o produto controller, o que vai acontecer? Ele vai procurar primeiro aqui dentro da pasta site e depois no admin. Se ele encontrar na pasta site o produto controller, ele já vai mostrar, já vai chamar esse produto controller. Se você tiver um produto controller também na pasta admin, daí ele não vai conseguir encontrar na pasta admin. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar com um nome diferente lá no administrador. Você pode colocar lá no administrador admin produto. Fica mais simples de você dividir as coisas. Mas não fica ruim colocar admin produto? Não fica ruim lá na URL? Não, pelo seguinte, porque a página administrativa, quem que vai usar o painel administrativo? Vamos pensar. O painel administrativo, se você estiver desenvolvendo para uma empresa, para alguma pessoa, o que vai acontecer? Somente ele que vai trabalhar nesse projeto, nesse painel administrativo. Então ele não vai ligar se aqui em cima tiver, por exemplo, admin produto. Isso aqui ele não vai achar ruim isso aqui. Por que ele vai achar ruim? Por que ele vai falar assim, não, eu quero uma URL mais bonita aqui. Não, não vai existir isso. E aqui, se você estiver trabalhando lá no seu site, daí sim. Mas no caso aqui é admin com letra minúscula, né? Se você estiver trabalhando no site, daí sim é obrigatório você colocar uma URL mais bonita. Até para você trabalhar com o SEO, para o seu site começar a aparecer melhor lá no ranking do Google. Vamos voltando aqui. Deixa eu só voltar aqui embaixo. Então, se a classe existir, eu coloco aqui um return na classe. Return namespace controller folder. E vou agora aqui embaixo, eu vou colocar o seguinte, no for, logo depois do for each, eu vou colocar aqui um return, vai ser self, dois pontos, vai ser error controller. Então, se não achou nenhum controller, nem dentro da pasta administrador e nem dentro da pasta site, o que eu vou chamar? Eu vou chamar aqui o controller error controller. Só que esse error controller eu ainda não criei, eu vou criar um pouquinho mais para frente. Para você ver que isso realmente está funcionando, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, só colocar o seguinte, vai ser produto, aqui tem aqui o controller, peraí, controller está correto, return está correto, certinho, public function controller, e aqui vai ser o controller. Eu vou atualizar, deixa eu só dar um enter aqui, olha o que aconteceu, apareceu app, controllers, erro controller. Por quê? Porque não existe esse controller produto. Vamos criar esse controller produto dentro aqui de site, new file, vai ser produto controller.php. Eu vou colocar aqui um namespace. Se eu deixar somente desse jeito, ele ainda vai dar erro. Vou atualizar, olha lá. Mas só que, pelo seguinte, eu dei uma pausada aqui no vídeo e reiniciei o meu servidor, reiniciei aqui o navegador e vi aqui que agora sim ele voltou normal. Aquilo lá deve ter sido algum bugzinho do dumper que eu não entendi, eu nunca vi aquele tipo de erro lá. Então aqui ó, apareceu o erro controller. Eu tenho aqui criado o que? O produto controller. Mas só que esse produto controller eu não coloquei ainda nenhum namespace, eu não coloquei o nome da classe, não coloquei nada aqui. Eu somente criei o produto controller. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o namespace, vai ser app /controllers /site. Esse é o namespace. E agora vai ser uma class, essa class vai ser produto controller. Eu vou atualizar, olha o que vai acontecer, pum, apareceu produto controller. Não apareceu mais aquele erro controller. Se eu colocar aqui produto 3, daí sim já apareceu de novo aqui o erro controller. Viu que legal? Viu que interessante? Então se agora aqui dentro do meu controller, se a classe existir aqui dentro da pasta site ou dentro da pasta admin, ele já dá um return nele e eu chamo ele aqui dentro do Bootstrap. Tá aqui ó, controller. E aí dentro desse Bootstrap, daí sim, depois que eu criar
uma classe para trabalhar com os métodos, daí sim eu vou poder chamar esses controllers certinho e mostrar na tela o que eu quero. Mas no caso ele está somente chamando aqui o caminho do meu controller. E isso ele está fazendo corretamente. Se eu coloco alguma coisa aqui que não existe o controller, coloco qualquer coisa aqui, aparece o erro controller. Mas caso aqui eu coloque o produto controller, que existe esse controller lá no meu controllers, então aqui já aparece produto controller. Agora vamos fazer outro teste. Eu vou vir aqui do meu produto controller e eu vou tirar esse namespace site. Será que vai funcionar? Eu tirando esse app controllers e o barra site. Será que vai funcionar? Vou atualizar. Olha lá, erro controller. Então o namespace, você pode perceber como ele é muito importante. Sempre quando você inicia uma classe, você tem que colocar obrigatoriamente o namespace. Por que eu tenho que colocar o namespace? Pelo seguinte, porque estamos trabalhando aqui. Uma das razões óbvias é que no meu composer.json estou trabalhando com o autoload com PSR4 e tem aqui o controller. E nesse controller, estou com o controller na cabeça. Eu tenho aqui o namespace e nesse namespace eu vou achar dentro dessa pasta aqui, ó. Os arquivos que tem esse namespace eu vou procurar dentro dessa pasta. Os arquivos que tem esse namespace eu vou procurar dentro dessa pasta. E assim para os outros valores também. Então tem aqui o produto controller, tudo certinho, tudo funcionando. Então, na próxima aula, o que eu vou fazer? Daí sim eu já vou começar a trabalhar com a classe para trabalhar com os métodos. Mas e essa parte do erro controller? Você não vai fazer? É lógico que eu vou fazer esse erro controller, mas só que um pouquinho mais para frente. Na hora que estiver funcionando o controller e o método certinho, daí sim eu vou começar a trabalhar com o erro controller, deixar o erro controller um pouquinho mais... Não sei nem se eu vou trabalhar muito com a formatação desse erro controller, porque vai ser somente uma encheção de linguiça, uma aula para trabalhar com erro controller. Eu vou colocar somente lá esse controller não existe, essa página não existe, daí sim, depois você pode deixar ele do jeito que você quiser, dar uma formatada, colocar uma coisa diferente nele. Então é isso, essa aula está ficando por aqui, um abração e até a próxima.